Bom, boa tarde, gente. Nós somos do Formiga-me, meu nome é Carmen. Eu sou a Fernanda. E nós somos jornalistas. E a função do Formiga-me é discutir a relação das pessoas com a cidade. Então, nós fazemos reportagens, ações na cidade, projetos editoriais para discutir como que as pessoas se relacionam com os espaços públicos. Em São Paulo e em outros lugares também. Parte do Formiga-me é o Guia Mulheres na Cidade. Quer falar um pouquinho? Exatamente. O Guia Mulheres na Cidade é o nosso projeto atual, que vai ser um mapeamento de espaços, iniciativas e projetos voltados para mulheres na cidade. São espaços de acolhimento, de valorização, de aprendizado. E a gente entende que esse guia é importante porque a gente sabe que ser mulher na cidade é um desafio, né? E a gente está aqui com muitos homens, o que é muito bom, porque, inclusive, no guia a gente vai ter mais de 100 iniciativas para mulheres, mas a gente também tem uma parceria com o Papo de Homem, que vai mapear espaços para a transformação das masculinidades, porque os homens também precisam participar dessa conversa, porque uma cidade melhor para as mulheres, na verdade, é uma cidade melhor para todo mundo, né? A gente fala que as cidades, na verdade, não foram construídas para pessoas, né? Não só as mulheres, mas dentro dessas dificuldades, ser mulher tem algo a mais que as mulheres trazem da formação delas, da criação. Então, tem uma série de culpas, de vergonhas, de constrangimentos, né? Que elas levam com elas para a rua e também sentem isso, sentem julgamentos, sentem em relação à roupa delas, o que elas falam, o que elas não falam, os comentários. Então, a gente quer discutir um pouco isso e mapear no guia iniciativas que reúnam as mulheres para fazer elas conversarem mais e poder encontrar espaços de cura justamente para se sentir menos violentadas pela cidade, né? Exatamente. A ideia do guia veio a partir desse projeto que a gente fez, que é o Guia de Pinheiros. Se vocês quiserem dar uma olhadinha. Que foi um mapeamento que a gente fez em parceria com a Goose Island, que a gente mapeou espaços em Pinheiros, todos os tipos de espaço, entre eles os espaços para mulheres. Então, a partir desse mapeamento que a gente fez, a gente teve essa ideia de fazer um guia só para mulheres, né? Então, esse é um projeto que a gente fez no final do ano passado, né? Que é um guia gratuito, e o Guia Mulheres na Cidade também vai ser um guia gratuito. E aí, esse a gente fez em parceria com a Brew House da Goose Island, que é uma cervejaria artesanal ali no Largo da Batata. E agora, com o Guia Mulheres na Cidade, a gente fez uma coisa diferente, porque a gente chamou as pessoas para fazerem o guia com a gente. Então, a gente tem uma equipe, principalmente de mulheres, mas também tem homens, com vários projetos também que discutem de alguma forma participação das pessoas. Enfim, a gente tem a Enóis, que é uma escola e agência de jornalismo para jovens da periferia, que vai mapear as iniciativas na periferia de São Paulo. A gente tem a Asmina, que é uma revista digital de feminismo. A gente tem o Sampapé, que é um coletivo que discute a mobilidade, né, principalmente o caminhar na cidade. E a gente sabe que muitas experiências difíceis das mulheres acontecem nesse momento de caminhar na cidade, né? Quem anda a pé na cidade tem uma experiência um pouco mais difícil. Então, a gente queria trazer uns dados para vocês terem noção do que a gente está falando, né? Tem uma pesquisa da agência pública que conversou com mais de 2.500 mulheres cis e trans e homens trans. E descobriu que 93% dessas pessoas têm medo de andar na rua, evita andar na rua à noite. O que é bastante gente, quase todo mundo, né? Quase todo mundo evita andar na rua à noite. E 63%, ou seja, mais da metade, já mudou o trajeto para evitar algum tipo de violência de gênero. Ou seja, quando você pensa em mudar o seu caminho para se sentir seguro, você perde tempo, você, enfim, muda a sua rotina para você se sentir mais segura, quer dizer que é um problema real, né? Não é uma coisa individual, não é um problema de quem você é pessoalmente.
É uma questão coletiva. Exatamente. E aí, até como a gente estava comentando, a gente tem esse problema que ele é da rua, né? Que é o problema de você estar na rua e você sentir medo, você se sentir insegura, você mudar o seu trajeto, você pensar na roupa que você vai usar, se você pode ir com uma outra pessoa ou não. E, além disso, quando as mulheres chegam na rua, elas também carregam um monte de outras questões, né, que estão mais ligadas a experiências psicológicas, emocionais, que permeiam todas as experiências que as mulheres têm, na verdade, né? Então é como se fosse uma somatória de desafios que a mulher enfrenta quando ela vai para a rua. Então ela traz os que ela já tem da vida dela, de casa, e ela, quando chega na rua, ainda é impactada com esse outro problema. E é muito curioso, porque essa coisa de você estar na rua, às vezes você, sei lá, está num dia ruim, não está bem, ou está com suas questões, com os problemas que todo mundo tem. E aí o simples fato de uma pessoa olhar para você de uma maneira diferente, ou de você sentir que tem alguém atrás de você, ou de você, enfim, alguém falar efetivamente uma coisa para você, isso já faz com que você sinta que aquele espaço não é seu. E é impressionante que, por mais que as mulheres pensem, sejam desconstruídas ou não, quando ela ouve uma coisa assim, ou recebe uma cantada, ou algo que constrange ela, automaticamente vem uma coisa de: será que eu... O que eu fiz de errado? O que eu fiz? O que eu estou usando? O que eu tenho? Então, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer como sociedade, né? Inclusive, é muito legal que tenha bastante homem aqui, porque a gente, justamente essa semana, fez um podcast sobre um filme muito legal que chama Eu Não Sou um Homem Fácil. Eu não sei se vocês já viram, é muito legal. Recomendamos, sim, porque tem tudo a ver com esse tema. É um homem que bate a cabeça e acorda num mundo em que os papéis de gênero estão invertidos e as mulheres estão no poder, enfim. É exatamente o nosso mundo, só que ao contrário. Ao contrário. E é muito legal, porque dá um nó na nossa cabeça. Os homens andam na rua com shortinho e fazendo depilação. E você vai vendo como isso permeia tudo, né? Então é um exercício de empatia muito, muito legal. Sim. E a gente queria propor um exercício para vocês aqui, fazer algumas questões para ver como vocês se sentem na cidade. Tá, eu vou contar então o que a gente pensou para essa dinâmica. A gente pensou, são 3 perguntinhas muito simples. Uma coisa que gosto de fazer num espaço público, para vocês falarem a experiência de vocês. Lugares na cidade de São Paulo, públicos ou privados, em que você se sente bem, você se sente confortável. E uma coisa ou situação já vivida que tem medo, desconforto ou um constrangimento em fazer na cidade. Se não tiver tido nenhuma experiência, tudo bem. Só falar, não tive essa experiência. Não tem resposta certa e errada, tá, gente? Bom, a gente vai compartilhar aqui as respostas, né, ler em voz alta, para a gente debater um pouco o que vocês acham. Bom, uma coisa que gosta de fazer sozinho em espaço público: andar de bicicleta no parque ciclovia. Eu acho que eu vou falar se é homem ou mulher e a resposta. Homem, andar de bicicleta no parque ou ciclovia. Homem, caminhar. Mulher, caminhar, conversar com os amigos. Mulher, comer, observar, caminhar. Homem, caminhar, comer, bares, restaurantes na calçada. Gosto de andar na rua sozinho para... Homem, gosto de andar na rua sozinho para poder pensar e organizar meus pensamentos. Muitos caminhantes entre nós. Mulher, caminhar e fazer piquenique. Eu vou ler a segunda resposta, então. Lugares na cidade de São Paulo onde se sente bem. Minha casa, parques, mulher. Homem, não tem nenhum lugar que eu vá que eu não me sinto bem sendo eu mesmo.
Homem, Sesc Pompeia, Ibirapuera. Parque Ibirapuera. Mulher, em meu escritório, Conjunto Nacional. Mulher, praça, bares que sempre vou. Homem, qualquer lugar, desde que haja um mínimo de iluminação. Homem, parques, praças. Sesc. Uma coisa que senta medo, desconforto ou constrangimento de fazer na cidade sozinho ou sozinha. Homem, acho que andar sozinho à noite é o que mais me dá medo. Desconforto e constrangimento sinto um pouco quando troco afeto com alguém do mesmo sexo em público. Tenho medo de sofrer agressão. Homem, passar próximo a grupos grandes de homens que estejam demonstrando um nível alto de euforia. Mulher, andar à noite, sair com roupa curta. Mulher, metrô ou trem lotado com homens por todos os lados. Homem, caminhar em determinados lugares e ruas à noite. Homem, nada. Mulher, andar na rua com roupas que sei que vão atrair atenção, andar sozinha na rua à noite. E aí, gente? O que vocês acharam das respostas? O que vocês acharam que tem diferença entre as respostas de mulheres e de homens? A gente queria... a gente está aqui falando, né, no microfone e tal, mas isso é uma conversa super aberta. A gente queria que vocês sentissem à vontade para compartilhar também o que vocês pensam e conversar. A gente pode deixar o microfone... Legal. E aí a gente queria saber o que vocês sentiram, fazendo o exercício, ouvindo as coisas que a gente compartilhou aqui, se identificaram ou não. Pode começar. Não sei, parece evidente que a percepção da cidade, sendo homem ou sendo mulher, é muito diferente, né? E aí a gente pode decompor em outras camadas, né? Que homem você é, que mulher você é, de onde você vem. Eu acho que, de início, tive essa impressão. Não sei, eu achei curioso que várias pessoas falaram que tem medo de andar à noite, né? E homens com medo de outros homens, né? Alguém falou que tem medo de passar em multidão com outros homens eufóricos, né? Acho que isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Porque mulheres terem medo de serem agredidas por homens é uma coisa mais comum, mas um outro homem ter esse medo, né? Achei curioso, achei interessante. Acho que isso faz parte também, eu ouvi o podcast de vocês, né, sobre o filme, e vocês comentam que também é fato, né, que existem mais homens andando na rua do que mulheres. Então, a própria proporção de homens na rua já é maior. Então, eu acho que isso ajuda no fato dessa sensação de poder por parte dos homens, e por isso que eles sempre representam perigo tanto para homens quanto para mulheres, desde que você não esteja agindo da forma que é a forma correta de estar na rua, né? Você não pode demonstrar afeto para outro homem se você é homem, você não pode usar uma roupa que chame a atenção dos homens se você for mulher. É tudo relativo a como os homens estão olhando o espaço público, né? As pessoas em geral, né? Exatamente. Existe um grande julgamento por parte dessa masculinidade padrão, e se você está fora disso, você está correndo perigo na rua. Queria fazer um comentário sobre isso. Quase todo mundo colocou andar à noite na rua como um medo, homens e mulheres. Quem colocou isso tem medo de ver uma mulher andando na rua à noite? Quem tem medo, levanta a mão. Eu tenho medo por ela. Eu acho que todos temos medo de encontrar homens na rua à noite. O que é um indicativo, e a gente não está aqui para transformar os homens em monstros, inclusive porque amamos os homens e achamos que todo mundo está envolvido nisso, no problema e na solução. Mas como que a gente pode discutir diferentes tipos de masculinidade
para discutir essa violência que acontece na rua, porque claramente ela não é uma coisa que vem do indivíduo. Eu sinto vontade de fazer isso. É uma coisa que é reforçada socialmente, né? Eu acho que é só ressaltar a percepção de que a presença masculina proporciona medo ou desconforto. Eu, no meu caso, fui a pessoa que coloquei que uma situação de desconforto, que é o metrô ou o trem cheio. Realmente, para mim, é muito desconfortante, porque isso me traz memórias negativas, porque já tive situações de ter que descer do vagão porque estava me sentindo molestada, né? Então, quando você vê aquela situação, a primeira memória que vem é a memória ruim, e aí essa memória acaba fazendo com que a gente rotule sem querer, porque pode ser que eu esteja ali em volta de homens que queiram até proteger as mulheres, mas o histórico, né, o repertório que a gente tem é tão negativo que a gente acaba não abrindo os olhos para o positivo, porque tem homens maravilhosos, gentis, que querem contribuir, que eu já vi também em metrô, de proteger, enfim. Mas, infelizmente, a proporção do negativo é tão maior que a gente acaba, às vezes, não se dando conta quando o homem quer fazer algo não só para a mulher, mas independentemente do gênero, mas que quer contribuir, quer auxiliar, enfim, quer atender alguém que está em perigo, né? E às vezes a gente fecha os olhos para isso por conta de toda a carga negativa que a gente já teve que meio que engolir e não conseguir abstrair isso ou transformar isso em algo positivo, né? Então, eu acho que é um histórico que vem e que espero que se transforme em algo melhor. Mas acho que a gente ainda está engatinhando muito, né? Estamos um pouco distantes, ao meu ver. É curioso você ter falado isso. A gente já fez algumas rodas de conversa, né? Em uma delas tinha um senhor com seus 60 anos, mais ou menos, e tinham muitas mulheres e acho que 2 homens, né? E as mulheres compartilharam muito, né? E ele ficou muito impressionado. Chocado, né? Porque não imaginava que era tão comum. Porque, todo assim, mundo tinha pelo menos uma história de assédio. Porque eu acho que a gente banalizou de uma tal forma essa experiência das mulheres na cidade que a gente naturalizou. E aí eu acho que tanto as mulheres... E eu me peguei fazendo isso, assim, eu já não falo mais, eu já não comento mais sobre esse medo, sobre esse desconforto, eu já não saio mais com a roupa que eu quero, eu ponho uma roupa mais comprida para já não ter problema. Então, eu acho que trazer isso à tona, né? E aí e foi curioso também porque ele comentou que ele se sente, como que ele falou? Ele já se sente julgado. Então, ele está no metrô e ele já está preocupado de não encostar, assim, de não ficar próximo de ninguém. Ele falou que ele se sente acuado às vezes, porque ele não quer entender nada. Ele falou que fica torcendo para uma mulher não sentar do lado dele, e quando senta ele fica assim porque ele não quer de jeito nenhum correr o risco de ser acusado de nada. Então, longe da gente, assim, nem acusar os homens e nem dizer que os homens sofrem mais. Não é uma competição. Não é uma competição, né? Número 1. Mas é claro que é uma posição complicada também para os homens, né? Porque ninguém sabe como agir nesse cenário. Está todo mundo tateando, né? Não sabe o que fala, o que não fala. Será que eu estou sendo machista? Gente, só para falar para vocês, a gente também, tá? Não é só uma questão dos homens. As mulheres também estão se descobrindo nisso e avaliando tudo que elas pensaram a vida inteira. Até nessa gravação que a gente fez do podcast, foi interessante porque éramos nós duas e um homem, que é do podcast, o Renan. Eu perguntei para ele, o que você sentiu com o filme? E aí ele falou, olha, eu me senti muito culpado, envergonhado das coisas que eu já fiz, porque existe um machismo clássico e existem aqueles pequenos detalhes que você não percebe. A maior parte está nos pequenos detalhes. E ele falou, olha, eu percebi coisas que eu fazia e que eu não tinha consciência. E aí eu falei, eu também percebi. Né? Então, as mulheres também estão nesse lugar de
Eu também, às vezes, nem percebo que eu estou me sentindo mal, mas eu não sei por quê. Porque eu estou na rua e tem pessoas olhando para mim. Então, às vezes, ou eu julgo outras mulheres que estão com uma roupa curta, que estão com a perna com pelos na perna, ou que estão, enfim, ou que são masculinas, tem um estereótipo mais, não, como é que falaram outro dia? Não performam feminilidade. Eu ouvi isso num debate, achei muito interessante. A gente sempre aprende uma coisa nova. Não performam feminilidade. Então, mulheres que não performam, né? Que são mulheres que, enfim... Porque tem a ver com performance. É uma performance, né? Porque o que é ser homem e o que é ser mulher? Inclusive, o Renan, com quem a gente gravou o podcast, ele é professor e psicólogo e falou que um aluno dele, de 15 anos, falou que estava com muitas dúvidas e falou o que é ser homem. O que é ser homem? Ele falou, então... Não sei, na verdade foi... ele mostrou, ele falou assim, quando você pensa peruca, maquiagem, meia comprida, você pensa em quê? Homem ou mulher? Mulher. E aí ele foi lá e mostrou uma imagem dos nobres, né, do século XVIII, então, né, com aquelas perucas brancas, maquiagem, meia comprida, salto alto. E aí? E aí foi aí que o menino perguntou, mas então o que é ser homem? Se ser homem não é esse estereótipo que a gente está acostumado, né? O que é? E ele falou, não sei, vamos descobrir junto, cada um. A busca. E a mesma coisa ser mulher, né? E tudo isso eu acho que leva para uma coisa que a gente fala muito e que a gente quer muito com esse trabalho, que é libertar as pessoas também, né? Vamos se libertar e vamos todo mundo ser felizes, né? E entender as diferenças e se acolher, né? Quando a gente fala que a gente quer mapear esses espaços para mulheres, a gente está falando de potencializar o acesso e a divulgação de espaços que permitem com que as pessoas se sintam melhores e que elas curem essas feridas que não são nossas, não são pessoais, são compartilhadas e são históricas, sociais, culturais, né? E pela nossa experiência com rodas de conversa, a gente vê que um lugar acolhedor, ele não precisa vir com a proposta de vou fazer um espaço feminista. Um lugar acolhedor é um lugar onde aquela pessoa possa se sentir à vontade, sendo quem ela é, e possa encontrar pessoas queridas. Porque a gente conversa muito com mulheres que se sentem mal na cidade e muitas delas contam histórias do tipo, eu sou solteira por opção e eu sento para almoçar sozinha num bar e é frequente que um homem se sinta à vontade para sentar comigo e puxar assunto. Não numa mesa compartilhada, de sentar para abordar como se você estivesse livre, como esperando. Se estivesse no direito de invadir o espaço, né, da pessoa sem ser convidado. Exato. Sim. Ao mesmo tempo, nessa mesma roda, teve uma outra senhora que falou, eu passei, sei lá, 15 anos casada, me separei faz 2 anos, e eu... Tudo bem, me sinto à vontade nos espaços, mas eu não consigo sentar para almoçar num bar de fim de semana sozinha. Eu não me sinto bem. Ela se sente julgada? Assim, não me sinto bem de ocupar um espaço onde eu sei que vão ter outros casais, que era uma coisa que ela só fazia com o marido. Então, a percepção, né, de como você pode... Em que espaços eu posso estar sozinha? Né? E eu ouço isso muito das pessoas. Eu ando muito sozinha... na rua, à noite, em espaços... Enfim, claro que eu moro num bairro nobre também, mas, enfim, todo lugar é lugar, né? E eu ouço muito isso. Mas você vai andar sozinha, mas você vai andar sozinha essa hora, mas você voltou para casa 1h da manhã, sozinha? Tudo bem, estou em Perdizes, estou no Sumaré, mas... eu estou sozinha na rua à noite, aí eu vou deixar de fazer. Quais são os espaços que eu posso estar e quais são os espaços que eu não posso estar, enquanto mulher, enquanto homem homossexual, enquanto homem afeminado, entre muitas aspas, né? Homem que não performa masculinidade. Agora eu vou falar o contrário. Enquanto mulher que não performa feminilidade. Então, né? E é muito interessante pensar em donos de espaços ou pessoas que coordenam espaços, gerenciam espaços,
que muitas vezes você precisa fazer um esforço para deixar aquele espaço agradável para que as pessoas se sintam à vontade para ser quem elas são. Quantas denúncias a gente não vê, textão no Facebook, de pessoas que pediram boicotes a espaços porque elas se sentiram agredidas e nada foi. E as pessoas não estavam preparadas para lidar. A pessoa do caixa, a pessoa do bar, a pessoa do segurança. E a pessoa se sentiu acuada, se sentiu ameaçada. Ela não era um lugar de segurança para ela. Então, enquanto a gente não tem que pensar também o que são esses lugares, o que precisam ter esses lugares para acolher as pessoas, né? Para se sentirem bem. A gente conhece um espaço que é até nosso parceiro no Guia Mulheres na Cidade, que é o Maravilhosas Polidança, que é um estúdio de dança para mulheres, mas também para homens. E a gente conversando com as donas, elas estavam falando, elas têm uma coisa de empoderar a mulher através do corpo e mostrar que todo o corpo é um corpo para dançar. Não é porque o polydance, por exemplo, ele tem todo um estigma, né? Você tem que ser magra, você tem que ser da stripper, né? E até hoje eu acho que isso está mudando um pouco, né? De que as pessoas entendem que, não sei quem entende, né? Na minha bolha as pessoas entendem, mas não sei por aí, que está tudo bem, não é uma coisa, né? Qualquer um pode fazer, não é pejorativo, não é ruim. E ela falou, eu tenho alunas que são gordas e que chegam aqui, que são muito gordas, chegam aqui, demoraram muito tempo para chegar e chegam aqui, quando conseguem chegar, falam, eu acho que essa barra não vai me aguentar. Ou eu posso usar o salto alto, ele me aguenta. Posso usar o salto alto, ele me aguenta. E elas fazem muito esse trabalho de acolher essas mulheres e dizer, gente, está tudo bem. E aí tem professoras que não são o padrão, né, do corpo e tal, e isso é ser um lugar acolhedor, né? É você estar preparado para encarar essa diferença e para acolher e inclusive para chamar essa diferença, né? Eu queria aproveitar que a gente tem muitos homens aqui e perguntar uma coisa, porque justamente o Renan, com quem a gente gravou o podcast, falou que se arrependendo de muitos comportamentos que ele já teve, ele tenta hoje compensar de alguma forma, conversando com outros homens que ele vê que estão fazendo comentários que oprimem outras mulheres, que chateiam, que, enfim, fazendo cantadas na rua e outras coisas. E eu observo, mas, enfim, de fora, né, que é uma grande dificuldade, porque você está inserido, você é aceito no grupo e, de repente, você assumir essa postura de, cara, isso não está legal. Eu imagino que seja muito difícil para os homens. Eu queria ouvir a experiência de vocês com isso, sobre essas dificuldades e, enfim, o que vocês pensam sobre isso. Quem quiser falar. É difícil mesmo. Às vezes são pessoas próximas, né? Pai, irmão, amigos próximos que, nesse ponto, têm uma visão diferente. É quase que uma inércia histórica, né? É muito mais fácil você se comportar como sempre se comportou do que, de repente, peraí, discordar, isso gera conflito, né? E o conflito é difícil. Então, eu me considero um homem que tenta, ao menos, ter um comportamento diferente. Não que eu seja perfeito, né? Com certeza eu carrego muitos traços de machismo, até históricos, tal, da minha criação. Mas é um desafio, porque vai gerar conflito, vai gerar ruído, vai gerar esforço, né? Constrangimento. Mas eu acho que é um esforço que a gente tem que ser feito, né? Na questão de gênero, em outras questões sociais. Sem esse constrangimento, se a gente continuar se comportando com essa falsa cordialidade brasileira ou masculina, as coisas não vão mudar. Então, talvez exija mesmo esse constrangimento, né? Agora. Eu acho também que toda exclusão ela está contraposta a um privilégio, né? É muito difícil você ter um privilégio e tá aberto a abrir mão dele, tá disposto a abrir mão desse privilégio. Eu acho que em grupos de homens, eu sinto isso também, nessa dificuldade, peraí, se eu discordar desse cara, se eu repreender um comportamento machista, eu vou deixar de fazer parte do grupo.
Então, deixar de fazer parte do grupo dominante é abrir mão de um privilégio. E isso é difícil para qualquer pessoa, né? Em privilégios de classe, em privilégios, enfim, todo tipo. Eu acho que parte desse ponto de estar disposto a entender que você não precisa fazer parte do grupo dominante para ser aceito, enfim, você não precisa performar, né? Você pode ser você mesmo e tentar não excluir ninguém, e mesmo que isso seja desconfortável. Eu acho que pra mim isso nunca foi muito um problema, porque desde que eu sou criança, minha mãe ela sempre me ensinou que é tudo igual, homem e mulher, nós somos todos iguais, e minha mãe sempre me levou, né, na parada LGBT, tudo. Então pra mim, eu tenho amigos gays, tenho amigos lésbicas, eu não tenho amigo trans porque não tive a oportunidade de conhecer ninguém ainda. Mas pra mim isso sempre foi muito natural, então eu nunca tive que, sei lá, fingir que mexer com mulher na rua, essas coisas, porque nenhum dos meus amigos na minha roda de amigos faz isso. Que legal. Aí eu pegar só um gancho aqui do Claro. Gabriel. Eu sou mãe, eu tenho 2 meninos. E uma coisa que eu sempre me policio muito e acabo não cobrando, mas instigando as minhas amigas que são mães, especialmente mães de meninos, o quanto é importante o nosso papel enquanto mãe. Porque o que o Gabriel falou é maravilhoso. A minha mãe me ensinou, ou me mostrou, ou me levou, né, a ver que tudo é igual, que tudo é natural. Isso é 1 em 1 milhão. A gente sabe disso, né? Então, a gente tem uma nova geração. Então, eu tenho um menino de 13 e um de 8. E, às vezes, eu me deparo fazendo coisas que depois eu fico com raiva de mim mesma por não estar sendo coerente aquilo que eu penso com aquilo que eu faço por conta de toda essa carga histórica, etc, etc, etc. Né? Então, é muito mais fácil ir lá lavar a louça dele do que falar que ele tem que fazer. E que isso não é coisa de mulher ou coisa de homem. Isso é uma questão coletiva, né? Você convive com as pessoas, então se você quer um local limpo e organizado, você tem que contribuir para isso, e não importa se você nasceu com pipi ou com pepeca, não importa, você tem que fazer, né? Então, acho assim, como é importante, eu não sei, e aí eu vou também agora fazer uma provocação para vocês, se dentro do guia existem espaços mapeados, voltados a esse debate da mãe com o filho, porque a gente tem que plantar a sementinha, essa sementinha tem que ser aguada, né, e ela tem que florescer, porque senão a gente vai estar repetindo os mesmos erros. A gente vai, né, estar contribuindo para um modelo de sociedade que a gente fala que a gente não quer, mas a gente mesmo faz com que ele seja assim. Né? Então, aí agora eu queria até passar para vocês contarem um pouco como que a construção desse guia, que filtros que vocês fizeram para chegar à conclusão de que as indicações que vocês fizeram são importantes, são referências. Né? A gente estava aqui falando de bairro de Pinheiros, mas bairro de Pinheiros é uma super de uma bolha, né? É um bolhão. E a gente está falando de uma cidade gigantesca, né? Uma das maiores da América Latina. Como é que vocês trabalharam em cima desse guia para direcionar comportamentos? Acho que é disso que a gente está falando, né? Comportamentos. Né? Bom, a maternidade com certeza é uma das sessões do guia. A gente está numa fase, como a gente está numa fase de captação para produzir ele, a gente está fazendo inclusive financiamento coletivo. Quem quiser contribuir, fazer ele acontecer. Faltam 9 dias. mulheresnacidade.com.br. E a partir disso, a gente já reuniu a equipe que vai fazer e a gente vai levantar esses lugares. Mas maternidade com certeza é uma das sessões, porque, enfim, essencial. A gente também vai mapear iniciativas que discutem masculinidades, e dentro disso tem a paternidade. Sim. Então, sobre as bolhas, a gente toma muito cuidado com isso, porque a gente sabe que todo mundo vive numa bolha, né? Inclusive os algoritmos mantêm a gente em umas bolhas. Então, por isso que a gente chamou também o pessoal da Enóis, que tem essa experiência com jovens da periferia. Porque vão ser mulheres jovens da periferia para mapear os lugares da periferia, e o pessoal das Minas para mapear centro expandido.
Então a gente vai levantar vários tipos, assim, saúde, educação, maternidade, várias sessões e depois segmentar isso. Eu queria falar só mais uma coisa sobre maternidade, que as mães são muito importantes não só na criação de filhos, né, para eles não serem machistas, como você falou, mas também para criar autoestima, né, para ajudar com a autoestima das mulheres. Então eu vejo assim, poxa, eu tive uma mãe super liberal que assim fugiu de casa, estudou psicologia na USP, sabe? E mesmo assim, gente, eu fui desconstruir perto dos 30 anos uma série de coisas de autoestima. Eu tive coragem de falar para minha mãe, para de controlar o que eu como, com quase 30 anos. Falar, você teria vergonha de ter uma filha gorda? Porque eu estou bem, eu estou escolhendo o que eu estou comendo, para de olhar para o meu prato, sabe? E ela nunca mais falou nada, mas ela não tinha percebido. Ela falou para mim, filha, eu vejo que você tem uma péssima autoestima, eu tento te ajudar. Eu falei, não está ajudando. Reforçar, exatamente. Eu acho que essa questão da maternidade ela é muito complexa, né? Em vários aspectos. Eu acho que tem essa responsabilização da mãe, né? E é o que o Lu está falando. Somos todos responsáveis, mas acho que é interessante porque aí a gente vê como a gente reproduz o machismo, né? Enquanto mãe, enquanto amiga, às vezes entre as amigas, né? Eu já vivi muito isso. Eu, quando era mais nova, eu nunca fui muito vaidosa e as minhas amigas, mas você vai usar essa roupa, mas você não vai passar chapinha no cabelo, que são coisas que parecem pequenas, né? Mas são comportamentos que a gente, no automático, a gente reproduz e quando a gente vê, a gente está Não, ela já começa quando a gente nasce. Nasceu, a mãe já coloca rosa na menina e azul no menino, né? Os presentes, exatamente. E eu nunca vi uma mãe dar uma boneca para um menino brincar e um carrinho para a menina brincar. Eu nunca gostei de brincar de boneca, na verdade. Eu quebrava todas da minha irmã. Eu sempre gostei de atividades mais masculinas, né? Então, brincar de correr com os meninos, pular. Bom, eu vivia me quebrando. E eu era muito criticada pela minha mãe por conta disso. Ela falou assim, você não gosta de brincar de boneca, você não sei o quê. Eu não performei feminilidade. Gente, eu adorei isso. E nem por isso eu deixei de ser mulher, né? Eu tenho a minha feminilidade, adoro maquiagem, adoro uma saia, mas essa crítica, ela vinha desde quando eu era pequena. E a gente sabe que por trás disso existe homofobia, né? Porque por trás do medo dos pais da mulher brincar com o carrinho e do homem brincar com a boneca, não existe o medo da mulher ser uma boa motorista e o homem ser um bom pai. Existe o medo da mulher ser lésbica e do menino ser gay. Porque aí vão estar fugindo do que e se isso espera, eu ouvi num da debate também, que é o machismo, ele é o pai da homofobia, né? Mas eles estão totalmente ligados, né? Porque, enfim, tô indo bem longe, gente, mas aqui a gente chegou lá. E aí, você falou que é mãe de 2 meninos, né? Eu sou pai de uma menina de 9 e eu tenho uma percepção que eu queria saber até de você, de que hoje, com tudo que está sendo discutido, com essa utopia de um mundo melhor que a gente quer para, enfim, reduzir as exclusões, deve ser mais difícil criar meninos para desconstruir esse lugar de privilégio do que criar meninas. Porque o que eu sinto criando a minha filha você fica o tempo todo falando, você é forte, você pode. Como que é como que é você podar os meninos? Porque de alguma forma você tem que podar esse papel de poder que é inerente a nascer homem, né?
Como que você enxerga isso? Nossa, que pergunta. Para ser bem direta, o diálogo mais complexo é com o pai e não com os meninos. Porque os meninos têm o pai como uma referência, né? Mesmo que não fosse o pai, seria alguma pessoa, o vô, o tio, mas é o pai. Então, que é um pai que tem uns valores bem machistas. Então, para os meninos é uma dicotomia, porque a mãe tem um comportamento, um pensamento e o pai tem outro. Então, o meu desafio dentro desse cenário que a gente está conversando é de sensibilizar o pai e ele compreender que ele tem que ser um exemplo de pessoa, tem que ser um exemplo de honestidade, tem que ser um exemplo de bons valores, não o exemplo do machão, não o exemplo de quem vai resolver na base da porrada. Então, com os meninos, eu tento fazer com que os nossos comportamentos se equilibrem para ele. Não é uma tarefa fácil, uma tarefa difícil. O Ian está com 13 anos, acabou de fazer há 2 dias atrás. Então, entrando na adolescência, percebendo todos os padrões, né? E começando a falar de mulher, que era uma coisa que eu ficava pé da vida quando alguém ficava, tem namorada, não tem, fica nesse... E não era a praia dele, ele não estava no tempo, nem maduro para falar sobre isso, e as pessoas insistem em acelerar o tempo, em acelerar a puberdade, em acelerar o desejo, para garantir um modelo. Então, entre aspas, essa proteção eu dou aos meus filhos, porque eu não questiono esse tipo de coisa, não quero que questione, e ele vai ter o tempo dele. Então, ele virou a chave agora dos 13, ele simplesmente começou a falar naturalmente, sem que ninguém questione. Mas, voltando à sua pergunta, o desafio é com o pai. E aí, assim, já é um homem, né? Já tem esses valores. Com eles é mais tranquilo, são crianças, estão aprendendo, estão absorvendo. Então, como nós criamos, né, embora sejamos separados, mas criamos e temos uma presença muito forte, nós dois. Então, o diálogo e a sensibilização é mais com o pai. E, felizmente, eu tenho um pai muito maravilhoso, feminista, que me ajuda muito nisso. Então, a presença do meu pai contribui muito, porque já é um senhor de mais de 70 anos, mas que sempre foi à frente do tempo dele. Então, eu prefiro até que meus filhos reproduzam um pouco do avô, que é um faz-tudo, um excelente cozinheiro e limpador de casa, do que o pai, que tem uma certa agressividade e querem que os filhos sejam da mesma forma. Inerente ao masculino, exatamente. Eu achei interessante essa questão da educação, e a gente trouxe um pouco também qual é a percepção do homem hétero. Eu achei legal que o Luciano falou dessa questão do privilégio, porque teoricamente, para o homem hétero, que sempre foi privilegiado de certa forma, etc., vai ter que abrir mão desse privilégio e mudar o seu comportamento. Mas eu acho que se discute pouco, ou talvez eu não esteja tão bem informado, dos impactos do machismo também para o homem hétero, dos impactos sociais do machismo. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma das maiores taxas de suicídio de policiais militares da história. Quer dizer, é o suprassumo do homem hétero, né? Truculento, forte, que está precisando de ajuda, né? A gente tem, por exemplo, nos países nórdicos, né, o cuidado com a mulher, com o homem, depois do nascimento de uma criança, né, tem uma licença, uma das maiores do mundo, é visto como um investimento social para todos. Licença parental, né? Licença parental. Que não é licença maternidade. E existem estudos que têm impacto econômico, quer dizer, então a gente falar de machismo, primeiro, é uma questão da mulher ser olhada com prioridade, porque é ela que está sofrendo mais hoje.
mas também acho que ampliar essa discussão para uma questão social e concreta, suicídio de policiais militares, impactos econômicos do machismo, quer dizer, impacto sobre os homens héteros também. Assim, eles têm muito a ganhar também ao deixar de ter esse tipo de postura, né? Eu acho que total, e um desafio que a gente tem nesse trabalho do guia, e até por isso a gente está trazendo o Papo de Homem, que é um portal, para quem não conhece, é um portal de conteúdo sobre transformação das masculinidades. E até é interessante porque se você colocar no Google masculinidade e masculinidade tóxica, ele já completa como se fosse a mesma coisa. E é um lugar muito difícil, né? Porque é o que a Carmen estava falando. Ninguém aqui quer colocar o homem como monstro, porque é um lugar muito difícil, porque os homens também estão desconstruindo coisas que você fala, mas está aqui, não sou eu. Não... E aí tem aquela coisa, nem todo homem, tudo bem, mas então vamos entender de onde isso está vindo e como isso está afetando também você, para você se sentir melhor, e todo mundo se sentir melhor. Quando a gente diz que uma cidade melhor para as mulheres é uma cidade melhor para todo mundo, a gente também está falando disso. De que quando a gente discute o machismo e essa opressão das mulheres, a gente está discutindo também a opressão dos homens, dos seres todos, né? Porque quando você se percebe como homem fazendo uma coisa machista, eu imagino que não seja fácil. Imagino que seja uma posição muito difícil de você falar, nossa, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou falando, olha o sofrimento que eu estou causando. E isso é automático, né? E você se sente mal. Então, como que a gente traz todo mundo para esse mesmo barco, cada um com as suas dores, sem dizer o que é maior e o que é menor, embora, né, a gente saiba que a mulher, ela, inclusive os dados mostram, né? Mas, assim, vamos então, juntos, construir essa solução. Né? Então, quando a gente fala dos espaços, são espaços para mulheres e, além disso, a gente vai trazer também conteúdos para discutir essa questão da presença da mulher na cidade e da maneira como a gente, enquanto pessoas, ocupa a cidade, que é uma coisa que a gente faz com o Formiga-me, que a gente não falou muito aqui, mas o Formiga-me, ele tem esse papel de discutir a relação das pessoas com a cidade, e o Mulheres na Cidade é um dos nossos projetos, mas a gente fala de tudo, ocupação do espaço público, né, como que a gente ocupa o espaço com bicicleta, com praças, com, né, ações, intervenções com arte. Então, como que a gente pode juntar tudo isso e trazer, jogar a luz, porque o que a gente quer é jogar luz para esses problemas, né? E mostrar como cada um pode contribuir. Então, esse é um pouco do nosso desejo com esse projeto. A gente está chegando perto de 1 hora, né, de bate-papo. Se vocês tiverem alguma pergunta, mais alguma provocação para a gente debater. Voltando ao guia, depois de passado esse momento de captação de recurso, conta para a gente quais são os próximos passos e quando que a gente vai poder conhecer o trabalho pronto. Bom, com essa verba levantada, né, a gente vai poder mobilizar a equipe de produção para ir para a rua conhecer esses espaços. Então, a gente quer não só, eu sei sobre esse espaço, mas ir conversar com as pessoas, ver como que são essas iniciativas e tal, e conectar, criar uma rede entre as iniciativas, porque, em geral, são espaços ou iniciativas meio de guerrilha. Isoladas. Isoladas. Então, a gente também quer criar uma rede. Que podem se fortalecer, né, juntas. Então, o primeiro passo vai ser começar esse mapeamento e ir nesses lugares. O segundo vai ser a Letícia do Sampapé e as outras meninas que ela vai chamar para conectar esses lugares. Ela vai criar rotas a pé que conectem esses lugares. A gente vai passar isso para uma artista gráfica, Catarina Bessel, ela é arquiteta urbanista e faz colagens. Ela vai fazer uma leitura visual dessas coisas. A gente vai buscar entrevistadas, pessoas conhecidas aí do mundo digital. Também. Dados, levantar estatísticas. A gente vai levantar todo esse conteúdo dessa discussão, né? Tanto em entrevistas quanto em reportagens que a gente vai colocar junto com o guia. Então, o guia não é só um serviço, ele é também um espaço de discussão, né? Para a gente discutir. E a previsão de lançamento.
A gente vai fazer um março. lançamento oficial no Dia das Mulheres Do ano que vem. A Porque gente é um acha mergulho, né, que a gente vai É. fazer. Então, é um projeto que ele está sendo construído a Tem várias fôlego. mãos também e a gente precisa de um tempo para fazer toda essa investigação. Né? A gente conversa muito entre a gente também sobre como essa pressão para entregar, fazer tudo ao mesmo tempo, entregar as coisas rápido num tempo absurdo que todo mundo vive, é uma coisa que faz as pessoas se sentirem mal também. As pessoas falam, sou eu não consigo, eu não dou conta, não tem tempo suficiente. E a gente não queria que as pessoas trabalhando no guia sofressem com isso, a gente não quer reproduzir. Por isso a gente está querendo fazer um lançamento oficial, aproveitando a data do Dia das Mulheres. Mas a gente vai ter muitas novidades ainda para rolar, né? A partir de agora, assim, a gente já tem algumas parcerias que a gente está fechando, algumas coisas que a gente está fazendo, e a gente quer aos poucos ir contando desse processo também, porque o projeto ele é muito aberto e ele está sendo feito em rede, né? O financiamento coletivo é um dos motivos, uma das essências do projeto dele ser feito em rede. Então, a gente vai contar, a gente tem as nossas plataformas todas do Formiga-me e o mulheresnacidade.com.br, onde a gente vai também contar Destrinchar esse tudo projeto. isso. A primeira versão vai ser impressa, porque a gente acha importante, quando a gente faz uma campanha de financiamento coletivo, as pessoas terem uma coisa que elas podem segurar. Essa coisa do digital ainda é muito virtual, Vaga. né, para as pessoas. Então, mas a gente já sabe que a etapa seguinte é criar uma plataforma mesmo para ampliar esse alcance, né, para todo mundo poder ver isso do celular. Então, gente, Obrigada, muito obrigada. gente. Obrigada A gente pelo aproveita para espaço. agradecer a Yuper, ao Shopping Parque da cidade, por receber a gente. E é isso, vamos juntos. Foi muito legal. Muito obrigada.